Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês como funciona a nossa formação de mentores e eu vou te ajudar você a criar, vender e entregar sua mentoria, mesmo que você não tenha, mesmo que você tenha poucos seguidores ou até mesmo não seja uma grande celebridade. Antes de começar, eu quero dizer que mentoria não é só um novo produto, tá? Mentoria hoje, ela simplesmente faz parte do novo modelo de negócio. Então, você que acha que mentoria é apenas um produto, é apenas um serviço, eu posso dizer que mentoria hoje faz parte de um novo modelo de negócio. É um modelo que está sendo muito explorado ultimamente. Então, é um modelo que traz muito faturamento, é um faturamento meio que imediato, a partir do momento que tu tem um certo posicionamento, né? Assim dizendo, então a gente precisa entender que a gente pode construir essa audiência, a gente pode construir essa autoridade na internet com uma mentoria, a gente pode estar vendendo esse tipo de serviço, a gente pode estar ofertando esse tipo de serviço, implementando esse tipo de serviço. Então, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a gente precisa ter um certo posicionamento para que isso aconteça. Esses são os pilares que eu vou mostrar aqui também. Então, a gente vai entender o posicionamento, os tipos de negócio, de conteúdo, no caso, né? E os formatos de mentoria. Então, esses três pilares a gente vai falar também como tudo isso funciona dentro desse processo de mentoria e como você pode estar aplicando para o teu negócio e serviço a partir de hoje, tá ok? Agora eu te peço, o que você ensina ou o que você quer ensinar em sua mentoria, tá? Então é muito importante entender isso, é muito importante visualizar esse contexto, entender que o que eu vou ensinar, o que eu quero ensinar com essa mentoria, no caso aqui, eu explicando, te colocando, né, esse contexto, você precisa entender o que você quer ensinar, né? Como você quer ensinar outras pessoas através dessa mentoria. Então, você pode comentar aqui nos comentários, tá? Me conta aqui nos comentários o que você ensina hoje e como você quer ensinar em sua mentoria. Então, você pode deixar seus comentários aqui para mim poder entender melhor esse cenário do seu posicionamento atual, né? E a gente poder entender melhor. Mas antes disso, quer dizer que a gente precisa criar planos de mentoria para que a gente possa, de fato, não de fato não só apenas, né, poder ofertar isso de uma forma simples, rasa, assim dizendo. Então, o que você ensina, o que você quer ensinar, depende muito de você ter uma entrega mais assertiva. Então, você precisa criar planos, não apenas conteúdos, tá? Na questão mentoria, você precisa se posicionar dessa forma, criando planos para dar um passo a passo para que você possa vender essas mentorias, e escalar cada vez mais essas mentorias. Então, é muito visível essa questão dos planos, tá? E eu posso te mostrar aqui exemplos de planos, tá? Que a gente tem, que são planos, um exemplo aqui é o plano com metas, né, muito específicas, que no caso, nesse modelo 1 aqui eu tenho formação de mentores, né? Criar, vender e entregar mentorias e faturar de 5K a 30K por semana com uma rotina lucrativa. Então, eu entrego um formato, eu entrego uma promessa aqui, né? Um contexto já mostrando um pouco mais sobre o cenário, que é criar, vender, entregar mentorias e faturar de fato 5K a 30K por semana com uma rotina lucrativa. Então, esse é um tipo de formato, é um tipo de plano que eu posso estar ofertando dentro do meu processo de mentoria. O segundo modelo aqui é o mentoria 5 dígitos, que é um modelo que eu utilizo também. Aqui eu crio, né? Eu crio uma estrutura de negócio de mentoria que fatura até 5 dígitos por semana, 6 dígitos por mês, com uma rotina lucrativa também. Então, são dois tipos de cenários diferentes, mas que têm uma promessa forte, que é entregar, de fato, um resultado, né, para essa pessoa, que é ela faturar de 5K a 30K por semana, com essa rotina lucrativa, que é o que você vai entregar durante esse processo de mentoria, tá ok?
Então, são dois tipos de planos. Cada plano desse tem um processo diferente, uma entrega diferente, uma promessa diferente e uma conquista diferente, tá? Então, cada caso é um caso, cada nicho é um nicho, tá? E com isso eu vou ter mais clareza do caminho, mais a minha meta. Então, eu preciso entender isso de fato. Eu sei o caminho para onde eu vou te levar. No caso aqui, eu estou te falando para onde eu vou te levar, estou te mostrando um caminho, que é te explicar de fato como funciona a mentoria, como você pode aplicar essa mentoria no seu negócio e como você pode trazer resultados para ti mesmo com esse processo de mentoria. Então, aqui eu ensino o caminho para você ter o caminho e a sua meta igual a um resultado. Lembrando que tudo, né, tudo que é fácil de entender é fácil de vender. Então, você precisa, de fato, entender que o que é fácil de entender é fácil de vender. Te ajuda a conquistar, um exemplo aqui, eu te ajudo a conquistar X em menos tempo fazendo Y, sem precisar dizer. Então, eu dou um caminho aqui, eu estou explicando de fato que eu ajudo a pessoa a conquistar X em menos tempo fazendo Y sem precisar dizer. Então, esse é um tipo de promessa, é um tipo de headline de resultado que tu pode entregar para o teu mentorado, tá ok? Então, sempre com esse contexto de que o que é fácil de entender é fácil de vender também. E para isso eu preciso entender o posicionamento de um mentor. O posicionamento de um mentor, o mentor não dá aulas, tá? Diferente do posicionamento do professor. Aqui dentro da mentoria, o mentor não dá aulas, tá? Ele simplesmente, o mentor cria planos, né? Ajuda na implementação de processos, identifica brechas para a melhoria dos resultados com visão de quem já validou aquilo e sabe exatamente o caminho para chegar nos resultados desejados. Então, o mentor, ele tem um processo maior, ele tem um escopo maior, ele tem uma visão maior, ele não é um professor, ele é uma pessoa que já testou e validou estratégias, já testou e validou esses processos para poder entregar isso, de fato, com mais clareza. Então, esse posicionamento do mentor dentro da estratégia é muito importante para que você possa fazer essa entrega com mais clareza, mais orquestrada, assim dizendo, né? Então, você precisa criar planos, né? Acima de tudo, e ter essa visão de que o mentor não dá aulas, tá? O posicionamento de um mentor é muito mais que isso, é ajudar na implementação, achar brechas, né? Melhoria dos resultados com visão de quem já validou, no caso, tu já teve uma estratégia, já rodou esse processo, sabe como entregar isso para aquela pessoa. Se o teu produto ou serviço é bom, tu consegue fazer essa entrega de fato e explicar melhor como isso vai funcionar para essa pessoa, tá bom? Então, a gente precisa entender isso, que o posicionamento do mentor não é simplesmente dar aulas, tá? E o posicionamento de um mentor, é, que aqui a gente mostra, né, com mais clareza, é sair de um ponto para o outro, no caso, do ponto A ao ponto B, e aqui eu tenho já esses três pontos importantes que é para mim entender esse caminho, essa clareza de caminho do ponto A ao ponto B, que é o que, o como e o porquê. Então, isso aqui faz toda a diferença no começo da estratégia de mentoria, em como eu vou entregar isso para aquela pessoa. Então, o mentor ele precisa ter essa clareza, esses três pontos iniciais aqui, que é o que, o como e o porquê. No caso do o que, né? O que eu vou entregar? Mentoria para pessoas atingirem X, resultados com Y e poderem ter Z resultados. Então, eu tenho uma clareza do que eu quero e o como que é com um processo, um caminho validado que funciona, tá? Então, o que seria a entrega, o como eu vou fazer isso e por quê. Não possui, né, o porquê aqui, não possuem conhecimento sobre mentorias, entrega, rotina, captação e precificações, né? Então, eu estou mostrando para ti que são três pontos que, para que você possa fazer mentoria, que para que você possa vender mentoria, entregar mentoria através do seu produto e serviço, você precisa desses três pilares aqui alinhados com o posicionamento de mentoria e como você vai se posicionar. Então, é muito importante entender isso de fato. E eu posso te dar um exemplo aqui, né? Um exemplo muito simples, específico, que no caso aqui, se eu fosse para Disney, né? As pessoas quando vão, precisam, né? Se deslocar de um lugar para o outro, fazer uma viagem fora do país, né?
precisaria de um guia, né? Uma companhia de viagens aéreas ou viagem de roteiro, né? Para que elas possam dar uma clareza maior do roteiro, do que vai ser essa viagem, né? Do ponto A ao ponto B, aqui dizendo, né? Quais são os caminhos, quais são os valores, hotéis, pousadas, né? A entrada para Disney, no caso aqui. Então, tudo isso precisa ser entendido que para que eu possa me movimentar do ponto A ao ponto B, de uma forma mais dinâmica, com esse exemplo que eu estou dando aqui da Disney, eu preciso sair do ponto A ao ponto B, mas eu preciso de alguém que me guie durante esse processo. E aqui, no caso da Disney, é um exemplo. Se eu quisesse ir com a minha família para Disney, né, eu precisaria de um guia ou pessoas que já foram para lá mais vezes, que já conhecem o caminho, sabem o caminho mais rápido, mais preciso, né, mais fácil, mais barato também, quem sabe. Então, são casos específicos que eu preciso de um acompanhamento. Então, a função de um mentor dentro dessa jornada desse mentorado, assim dizendo, é entender toda essa linha, esse processo num todo. Então, eu preciso de caminhos, passos, clareza, processos, e aqui os três pontos que é o que para a Disney, como, né? Eu vou como para a Disney? De avião, sozinho, com um guia. Por quê? Porque eu preciso levar minha família com segurança, sem imprevistos, para passar um final de semana feliz. Simples assim. Então, eu tenho esses três pontos com clareza específico para mim poder avançar nesse processo que é para ir chegar na Disney e ter meu final de semana feliz ou minha viagem completa e feliz e voltar para casa satisfeito. Então, o mentor tem todo esse posicionamento de mentorar, entregar e indicar o melhor caminho para essas pessoas, tá ok? E claro que a gente, diante de um cenário desse, a gente tem erros comuns, né, que conseguem criar objeções diante desses processos, né? Então, hoje, no cenário de mentoria, a gente tem pessoas que não sabem precificar suas mentorias, não sabem como abordar e fazer o fechamento dessas mentorias, não sabem entregar essas mentorias, não possuem clareza dos processos para a entrega da mentoria, não conseguem escalar essas mentorias. Então, quando eu falo escalar essas mentorias, elas não conseguem criar grupos de mentorias onde elas possam fechar mais pessoas, mais de 100 pessoas num grupo, fazer entregas de 100 alunos novos, 100 mentorados novos dentro do grupo e fazer essa entrega de forma mais automática. Então, eu tenho uma escala maior de pessoas entrando e eu entregando essa mentoria para elas. Então, isso tudo existe um processo, existe um caminho a ser traçado. Então, isso são as grandes objeções que as pessoas hoje cometem, né? Não tendo essa visão de como funciona esse processo. Então, tipos de mentorias que não possuem clareza, né? São um dos grandes erros, né? A gente tem conteúdos das mentorias, não possuem clareza sobre, sobre os conteúdos das mentorias, né? Não tem conhecimento, né? Não possuem clareza dos públicos, então elas não sabem identificar quem são os públicos que estão chegando para elas, né? Quem são esses públicos que chegam pedindo mais sobre o seu produto e serviço para você poder ser o mentor delas. Então, é preciso entender quem são esses públicos para você fazer uma entrega justa e consciente e com clareza para que essa pessoa seja um mentorado de sucesso contigo, tá? Então, existem públicos hoje que são divididos em três tipos de públicos, tá? Então, identificar isso é um passo muito grande, né, dentro da mentoria. Então, existem públicos específicos para que você possa guiar as suas mentorias com total maestria, do momento da captação do mentorado até a entrega dos resultados. A gente tem casos aqui de três tipos de públicos, que são os públicos céticos, aquele público que sabe que quer, já tem resultados, lucros, mas precisa mais do mesmo. Esse tipo de perfil é aquele perfil da pessoa que já tem resultado, já está no processo de venda de curso, se é um coach, se é qualquer outro tipo de serviço, ele tem resultados, ele tem lucro, mas ele precisa mais daquilo, ele precisa mais do mesmo, ele precisa avançar nessa jornada de sucesso dele, de conquista, de etapas, desse serviço dele, desse processo que ele está passando, tá? Então, esse público mais cético, assim dizendo.
Então, a gente tem que entender que existe o público dos frustrados, né? Que tem pouco ou nenhum resultado, já tentou de tudo, não possui um caminho validado, não tem clareza e precisa urgentemente de uma solução. Esse público frustrado, né? Esse público mais frustrado, ele tem esse perfil, né? Que é um perfil de tem pouco ou nenhum resultado, já tentou de tudo, então ele já teve erros, ele já está errando, ele não tem clareza, ele precisa de um caminho para seguir. Esse é um outro tipo de público, tá? Então é preciso entender que existem esses públicos para tu poder fazer uma entrega com mais clareza, tá? Da sua mentoria. Existe o público empolgado, já tem resultados, mas se sente perdido, precisa de acompanhamento e um caminho validado, que é aumentar o resultado com mais clareza, tá? Então, esse é um outro tipo, é um público empolgado, é um público que tem, né, já tem resultados, mas se sente perdido, precisa de um acompanhamento de mais próximo, né? Ele quer essa exclusividade maior. Então, todos esses perfis aqui de mentoria são um perfil de um acompanhamento mais próximo, né? Ou é um a um, ou é em grupo, né? Então, são esses dois tipos de perfis que a gente pode entregar nesse escopo de mentoria. Então, a gente precisa entender esses três públicos para poder avançar com essas pessoas que você vai captar com a mentoria, com o seu processo de mentoria, né? Então, quando chega essa pessoa, eu preciso saber quem desses três perfis essa pessoa se encaixa, né? Para mim poder atender ela e fazer a entrega de fato com mais clareza, com mais rapidez, mais assertividade, assim dizendo, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante dentro do processo de mentoria. E, claro, a gente tem os formatos de mentorias. Entenda quais os formatos de mentorias que você pode entregar hoje dentro desse escopo. Então, a gente precisa entender que existem formatos específicos, tá? O que que a gente faz hoje para a gente poder entender isso de fato? A gente pega e valida temas para entender como vai funcionar todo esse formato de mentoria, entendeu? Então, eu preciso criar temas específicos, eu preciso criar campanhas específicas, eu preciso validar esse tema, eu preciso fazer com que esse tema me traga lucro, mais pessoas querendo a minha mentoria, tá? Ou o meu processo com o nicho do meu mercado, com o meu serviço, com o meu produto. Então, a gente faz toda essa validação, né, do tema específico, com uma promessa específica, utilizando as mídias sociais e podendo fazer isso de forma orquestrada para mim poder entregar, de fato, a mentoria para essas pessoas e iniciar um processo de atração, né? Então, eu valido o tema, eu trago elas pelas mídias sociais, eu tenho uma página de inscrição, eu tenho um formulário, eu tenho entrevista num grupo, eu levo elas a um grupo específico no WhatsApp, e aí eu levo para uma sessão estratégica. Então, eu preciso criar todo esse processo para mim acompanhar melhor essas pessoas, e primeiro, claro, validando os temas. Então, esse é um processo que também deixa de lado a questão de ter erros na hora da validação do tema, entender de fato o que vai trazer mais pessoas para mim e quais são os temas que ela procura de fato, tá? Então, esse é um processo de validação de temas dentro dessa questão da mentoria, tá ok? Um funil de ativação, aqui a gente precisa entender que a gente precisa de um funil de ativação, o que é uma página de inscrição da Masterclass, né? Aqui a gente tem um perfil de funil específico para essa questão. Então, a gente tem uma página de inscrição de mentoria, um pop-up, um meio de confirmação, página de aula mais aplicação, formulário de aplicação, agendamento e Zoom. Então, eu tenho um processo aqui que a gente ensina dentro dessa questão da mentoria. Então, esse é um funil para ativação, para mim ativar esses contatos lá, quando eu identifiquei, né, quem são os perfis. Agora que eu identifiquei, eu já sei quem são eles, então eu vou trazer para uma automação, né, esses leads, eles vão passar para uma automação. Esse formulário eu vou poder entender de fato quem são esses perfis, né? Então, a etapa de entender os perfis fica mais ou menos aqui, nessa questão do formulário de aplicação. A partir do momento que eu estou trazendo pessoas com as campanhas, já validando todos esses temas que
que eu criei, né, esses 4 temas para mim poder entender o que vai trazer mais retorno. A partir do momento que eu tenho esse funil rodando, né, com aplicação, com agendamento, levando as pessoas para o Zoom, eu vou ofertar, né, a minha mentoria e o meu serviço para elas, gerando uma recorrência, né, com aulas ou gravadas ou aulas presenciais em certos dias da semana. Então, esse funil é o que funciona hoje para a gente rodar esse processo, tá? Primeiro você define um formato, tá? Para essa mentoria. O formato vai definir o tema, tá? E o tema define a estratégia. Então, é muito importante entender que existe essa colocação, né, de como eu faço todo esse processo. Primeiro, você define o formato vai definir o tema, e o tema define a estratégia, tá? Simples assim. E eu vou te explicar mais ou menos como funciona isso, tá? O tema, aqui eu tenho, né, um específico tema, né? Mentoria 5 dígitos, a escala, estrutura de uma empresa que fatura 5 dígitos por mês, quer escalar para 6 dígitos do mês. Reunião individual para desenhar todo o plano, mais encontros em grupo. Então, aqui eu tenho um tema específico. Esse tipo de tema ele tem uma estrutura de empresas, de uma empresa que já fatura 5 dígitos por mês, mas quer escalar para 6 dígitos mês. Então, eu vou levar para uma reunião individual para desenhar todo o plano, mais encontros em grupo, né, onde eu vou entregar essa minha mentoria para eles, durante 6 meses, meta de longo prazo, perfil cético. Então, esse é um tema para esse perfil cético, e esse é um tipo de formato. Claro que tem um escopo muito mais detalhado. Esse aqui é só um resumo de como você pode entregar um tipo de tema de mentoria, um tipo de formato de entrega, tá? Então, eu estou entendendo aqui que existe um formato, tempo específico, entregas específicas, formatos de entrega também, e eu tenho o tema multitemático também, que é formação de mentores, né? Que é um outro tipo de tema, que seria multitemático, né? Formação de mentores, criar, vender e entregar mentorias e faturar de 5 a 10K por semana com uma rotina lucrativa. Esse multitemático é um formato de mentoria de 4 semanas, meta a curto prazo, de 30 dias. Eu consigo ajudar qualquer pessoa que é muito boa no que faz a criar e vender produtos e serviços. Perfil empolgado, frustrado, tá? Então, eu tenho o tema, eu tenho multitemático, tá? Então, mentorias de tema, mentorias multitemáticas, são 2 tipos de formatos que a gente pode entregar dentro desse processo de mentoria, ok? Isso aqui é só para vocês entenderem como funcionam esses 2 tipos de formato. E existem mais outros tipos que a gente entrega, que são mais de 3 a 4. Na verdade, existem 4 formatos a 5 de entrega de mentoria, que a gente ensina isso dentro do processo do Mentoria Premium, que é o que a gente está entregando para vocês, tá? O plano 30 dias 1K, plano de 30 dias, mentoria de 1K. Aqui a gente tem já uma ideia de quanto a gente consegue trazer de pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp e qual é a média de fechamento desses planos de 30 dias de 1K, tá? Então, se eu usasse um plano de 30 dias de 1K, na semana 1 eu traria, né, 20 pessoas para um grupo do WhatsApp. Dentro dessa média de pessoas, de 20 pessoas, numa primeira semana, eu estaria fechando 5 pessoas. Então, eu, na primeira semana, trazendo 20 pessoas do WhatsApp, a, a taxa média é de fechamento de 5 mentorias de 1K, tá? Numa segunda semana, 25 pessoas, eu trazendo de, com a estratégia de mentoria, né? Com esse escopo que a gente oferta aqui. 25 pessoas no WhatsApp, fechamento de 5 pessoas também, ou mais, tá? Na terceira semana, 30 pessoas para o WhatsApp. Se eu trago 30 pessoas para o WhatsApp, eu fecho 6 mentorias de 1K. Semana 4, 35 pessoas no WhatsApp, eu fecho 7 de 1K. Então, aqui é uma média bem razoável, baixa, fácil de conseguir, fácil de alcançar com esse processo. Faturamento de 23K no mês, mas não é 30K, correto? Sim, não é 30K, porque mas quando acaba a aula, no caso aqui, né, eu estou dando um exemplo, não acaba as vendas, porque quando acaba as aulas, entra aí a questão com mais força, as conversas 1 a 1. É o momento que a gente implementa
um script de abordagem para essas pessoas, onde eu trago muito mais fechamento para mim. Então, esse é um script que a gente disponibiliza dentro do processo de mentoria premium. Então, a gente mostra exatamente como faz toda essa questão, o alinhamento, entender o público, qual é o escopo, qual é o formato. Então, aqui a gente entra com mais força com essas conversas um a um para fazer mais fechamento. Então, essa pessoa que faz esse fechamento é um closer, né? É um especialista em fechamentos, tá? Isso a gente explica como funciona e como você pode se posicionar ou treinar uma pessoa ou você mesmo fazer esses fechamentos para ter mais resultado na sua questão de fechamento com o grupo, com mais pessoas. Então, se eu fecho 23 mil numa semana, no mês, né? No caso, juntando as semanas, eu não batendo a meta de 30K, eu vou fazer esse um a um com esse script de abordagem, que é um script que tem uma alta taxa de conversão, né? Através da conversa. Então, eu consigo bater o meu 30K mês, tá? Por isso que eu preciso entender de fato esses planos específicos, né? Você precisa ter isso claro em sua mente e na sua mentoria, tá? Planos que vão traçar todo esse processo e você vai entender de fato como isso funciona. O que faz tudo isso funcionar também, a gente tem que entender que o Instagram é a grande ferramenta, mas o Instagram não o Instagram é meio, não é o fim, né? Então a gente precisa entender que o Instagram é meio e não fim. O Instagram se posiciona como meio porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que a gente utiliza para trazer essas pessoas. A gente tem um custo mais barato com isso, então a gente consegue ter todo esse entendimento de trazer tráfego, de gerar pessoas interessadas na mentoria. Então, por que que o Instagram é meio e não é fim? E o Instagram ele serve para trazer as pessoas, para a gente levar para um outro lugar, tá? O Instagram ele tem muito ruído, ele tem muita informação, então a gente não pode deixar as pessoas lá. A gente usa o Instagram como meio para levar a audiência, né, para um lugar silencioso, né? Então a gente pega e leva eles para o Zoom, né, onde a gente tem a atenção desse público, né? A gente leva eles para uma sala no Zoom, onde a gente vai ter uma conversa muito mais silenciosa, onde a gente vai poder expor melhor todo esse processo da mentoria, explicar como funciona, onde a gente vai ter a concentração desses leads, desses contatos, né? Então, a gente vai trazer eles para o Zoom justamente por isso, tá? Então, como eu falei, usa o Instagram como meio, feed, engajamento, oferta. Simples assim, feed, engajamento e oferta. A gente vai usar o Instagram para trazer tráfego para nós, tá? Então, ele vai ser o nosso gerador de audiência, assim dizendo. Então, a gente tem vários canais ali, como comentários, inbox, caixinha do Instagram, stories e reels, né? Então, a gente tem esses canais que o Instagram possibilita a gente trazer essas pessoas para dentro. Então, a gente vai trabalhar muito com essa questão dentro da mentoria, que é o feed, engajamento e oferta. Simples assim, um processo rápido, que não demora mais que 7 dias para tu trazer um primeiro fechamento de mentoria para o seu serviço ou produto, tá? Então, a gente entendeu que, de fato, a gente tem um processo aqui com o Instagram. Então, você é capaz, hoje, de fazer uma aula de 1 hora no Zoom por semana? Se você é capaz de fazer uma aula de 1 hora no Zoom por semana, você já está apto, diante de um processo desse, né, implementando um processo desse, você já consegue ter fechamentos de mentoria. Porque a gente precisa entender que a gente precisa ter essas pessoas vindo de um tráfego do Instagram, né, com o feed, para trazer elas, para a gente poder ter elas num lugar silencioso, como eu falei, né? E poder falar para elas como você vai poder entregar esse teu conhecimento para essas pessoas. E se cria um plano com base, né, no seu conhecimento, se sim, eu posso dizer e ajudar a estruturar o seu plano de negócio. Simples assim, tá? Se concentre em criar planos para escalar ainda mais essas mentorias. Então, a gente, como eu falei, existem planos específicos para você poder gerar muito mais receita com mentorias. Gerar faturamento mensal para a sua empresa. Usar o Instagram para gerar receita no automático todos os dias, tá? Simples assim. Então, existe um processo que a gente implementa para você a partir do momento que você entra no projeto de mentoria, tá? Então, a gente entende que a gente tem atração de pessoas, né?
Para essas pessoas, a gente tem que atrair, né? Fazer atração, segmentação, comunicação e engajamento. Feed, engajamento, oferta, fechamento, tá? E como funciona esse processo? Como é esse processo para mim trazer essas pessoas pelo Instagram? Como é que eu posso fazer essas campanhas? Então, a gente tem esses processos que eu falei, que é atração, segmento, comunicação e engajamento, que funciona dentro do Instagram já, essa estratégia, onde a gente cria posts, né, no feed mesmo, onde a gente vai convidar as pessoas para entenderem mais sobre a mentoria. Simples assim. Automação de mensagem no Instagram, tá? A gente tem uma meta de engajamento com copy, né? Primeiramente a gente vai para o feed com copy, post de carrossel, tá? A gente utiliza uma copy onde a gente vai implementar essa copy, vai ajudar a ajustar essa copy junto contigo. Então a gente tem esse processo de poder entender o seu posicionamento atual, o seu cenário atual e poder moldar essa copy para que você tenha resultados tangíveis com essa primeira mensagem, tá? Funciona muito bem essa estratégia, com simples texto, nada de imagem, simples, limpo, direto, com uma automação de mensagem. A gente vai fazer isso no automático, impulsionar essas campanhas com texto de copy relacionado ao seu produto ou serviço, automação de mensagens do Instagram, levando pessoas para um grupo, aonde você vai criar a ferramenta vai criar um grupo no automático, a gente vai encher esse grupo de pessoas, a gente vai ter uma comunicação específica para esse grupo também, em certos horários, a gente vai explicar melhor como funciona isso dentro do projeto de mentoria premium, então, tudo isso a gente vai entender de fato como funciona, para que aí a gente crie campanhas pagas, né? Então, a gente precisa, deixa eu só arrumar aqui, só um minutinho, deu um probleminha aqui, save. Vamos voltar à apresentação, só um minutinho. Como todo ao vivo, a gente tem alguns contratempos, mas já voltamos aqui. Eu vou dar play aqui, só um minutinho. Vamos voltar aqui ao nosso slide, onde nós paramos. A gente parou aqui, vamos passando. Onde a gente estava, que é nesse ponto aqui já. Então a gente sabe dos planos específicos, Instagram, e agora a gente precisa gerar tráfego para essas pessoas. Então a gente precisa criar campanhas pagas, onde a gente vai trazer pessoas para dentro do nosso grupo de mentoria. Então, a partir do momento que eu tenho toda essa parte, é, vender mentoria é melhor que vender curso. Esse aqui é um exemplo de como a gente faz, como eu faço impulsionamento e como eu trago pessoas para dentro dos meus grupos e faço oferta das minhas mentorias, tá ok? Então aqui eu tenho um processo com campanha paga, tá? Isso a gente passa todo esse processo também dentro do projeto de mentoria premium. Então a gente tem aqui pessoas engajando, né? Um custo de conversão de mensagem de R$ 3, um CTR alto de 4,88, com 8 cliques. Então, isso aqui é um processo mais específico da campanha que a gente ensina lá dentro também, que tu não vai precisar fazer caso tu não queira, porque isso tu pode impulsionar direto do teu Instagram, pelo teu próprio celular, com um método simples que a gente ensina dentro do processo de mentoria, onde você vai trazer pessoas, aonde você vai trazer pessoas para o grupo com um real interesse em comprar entrar na sua mentoria, no seu processo de mentoria com o seu produto ou serviço. Então, esse é o que a gente faz aqui, é o que traz conversão. Então, a gente automatiza essas conversas, né, de forma mais efetiva, de qualificar e engajar o contato. Porque a partir do momento que a gente traz uma pessoa e leva ela a ter um inbox, aquela pessoa tem real interesse em escutar, tem o real interesse em querer saber mais sobre aquele produto ou serviço. Então, essa estratégia aliada a esse processo com ferramenta, a gente consegue trazer essas pessoas pelo inbox, pessoas que têm real interesse na tua mentoria, no teu produto ou serviço, seja tu um coach, qualquer expert da tua área de atuação. Então, a gente tem uma entrega muito alta, tá? Praticamente 100% de entrega, de 7, 10, 90% de entrega, né? Enviado para 11 pessoas, entregue para 10. Então, a gente tem uma entrega muito alta, com uma taxa de abertura muito alta também.
com cliques muito altos também. Então, a gente tem uma entrega muito boa porque são pessoas qualificadas que realmente estão interessadas. Como a gente tem uma copy boa, a gente traz pessoas que, de fato, têm interesse dentro do processo de mentoria, tá ok? Então, isso tudo a gente ensina dentro do processo do Mentoria Premium, tá? Premium, então a gente vai poder te mostrar e te orientar nesse processo se você entrar para o nosso grupo seleto de mentores para poder fazer seus primeiros faturamentos com mentoria, tá ok? Seguindo aqui, então, a gente já entendeu que existe um processo de criar uma campanha, a gente entendeu que a gente tem um processo de copy para fazer essa entrega, para a gente trazer essas pessoas. A gente sabe que tem campanhas que vão precisar que precisam rodar, né, para atrair essas pessoas, mas claro que existe a estratégia, de fato, as ferramentas que precisam estar ajustadas para que isso funcione. Então a gente tem aqui custos baixos, R$ 13 por conversa, R$ 9 gastos, três pessoas que conversar, iniciar uma conversa contigo pedindo sobre o seu produto ou serviço para entrar na sua mentoria, de fato, para ser seu mentorado. Então, aqui a gente está te ensinando como você vai entregar todo esse processo de mentoria para fazer o faturamento e atingir a sua meta com o processo de mentoria premium, tá ok? As métricas não mentem, então aqui a gente tem hoje resultados com CTR de 4,88, R$ 9 gastos, três conversas iniciadas, é um exemplo, pequeno exemplo. Então, a gente tem campanhas no menor custo por resultado já visto com esse formato de campanha americano, tá? Que é um funil americano que usa ferramentas e que tem um custo muito baixo de pessoas interessadas. Então, esse é um novo processo, é um novo formato de como você vai fazer essa entrega de mentoria, como você vai ser um mentor para formar mentorados dentro do seu processo, tá? Então, o custo do lead é muito alto hoje em dia, você sabe disso. Então, esse processo aqui diminui o custo lead, entrega mais qualidade, entrega pessoas que têm real interesse no seu produto, tá ok? Então, recapitulando o que a gente viu a partir de hoje, coloque sua mentoria como um plano de negócios, tá? A gente precisa entender que, de fato, a gente precisa ter um plano de negócio. Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora, a gente precisa entender o plano de negócio, a gente entendeu que mentor não dá aulas, ele se concentra em criar um plano para a sua mentoria e ter escala dessa mentoria, poder entregar para mais pessoas. A gente entendeu que o mercado do digital está indo para a direção da objetividade, as pessoas querem muito mais ser escutadas presencialmente, diretamente para elas, elas querem atenção, então a gente precisa ter esse entendimento que o mercado está indo para esse lado da direção da objetividade. A gente precisa entender que existem tipos de mentorias, tá? Tipos de entregas. Então a gente precisa entender que esse processo funciona se tiver alinhado com esse contexto, tá ok? A gente precisa entender que existe plano de vendas para 30K nos próximos 30 dias ainda em 2022. Então, se você está vendo esse vídeo ainda em 2022, ou já em 2023, você pode entender que o plano de vendas para você faturar 30K nos próximos 30 dias ainda em 2022 é possível a partir do momento que você tem tudo isso alinhado, tá bom? E como funciona? A nossa meta aqui na formação de mentores é fazer você faturar 30K mês com esse processo. Eu vou te ajudar você a criar, vender e entregar a sua mentoria, mesmo que você tenha poucos seguidores, ou até mesmo não seja uma celebridade na internet. Simples assim. Com esse contexto, entendendo todo esse processo, isso é possível. Formação de mentores, eu vou te ajudar você ter esses resultados com base em pessoas que investiram R$ 150, faturaram R$ 5.000 com esse mesmo processo, tá? Então, é investimento baixo, faturamento alto, porque existe uma entrega, existe um processo para você poder entender tudo isso. Se você é um excelente profissional no offline e quer migrar para o online e não tem ideia de como começar, eu vou te indicar qual o caminho mais rápido, seguro e simplificado para começar, de fato, a lucrar sem medo. Eu vou te mostrar o caminho para você finalmente ganhar e escalar no online, criando uma rotina lucrativa. Então, para você que precisa dar os próximos passos, esse é o momento que você passa
a deixar de lado o que você ainda não conhece para algo que você já tem e conhece e está validado. O que eu já fiz, tá? O que eu validei, como eu falei, você vai sair do ponto A para o ponto B com um caminho traçado, com metas traçadas, com objetivos traçados, tá? Essa mentoria a mentoria é em grupo, tá? Mas é um direcionamento que é individual. Eu irei analisar, de fato, cada um dos perfis pessoalmente. Então, essa mentoria, ela é em grupo, mas o direcionamento é individual. Então, eu vou estar acompanhando cada um de vocês para entender, de fato, como eu vou guiar melhor cada um de vocês diante do cenário de vocês atual e diante do processo e do serviço que é entregue. Então, existem momentos onde a gente vai estar online juntos, né, num pequeno grupo, e individual também, eu vou estar podendo analisar o perfil de vocês e dar feedbacks em tempo real também, dentro de um grupo específico, tá? E para a gente poder ter metas, estratégia, posicionamento. Te ajudar a fechar pelo menos um novo cliente de mentoria nos próximos 7 dias, com um ticket de 997, tá bom? Então, essa é a nossa grande meta dentro do processo de mentoria. Eu vou te guiar também no passo a passo, né? Se você já vende mentoria, está faturando bem, mas está fazendo isso com muito esforço demais, né? Seja esforço na venda ou na entrega, e quer mudar o modelo de negócio para um formato que traz sempre novas pessoas entrando na sua mentoria, criando grupos no automático, fazendo essa entrega muito mais assertiva e mais escalável. Eu vou te mostrar tudo que eu faço, como eu faço para você também implementar esse modelo no seu negócio já nos próximos 30 dias. Simples assim, tá? Então, se você quer, eu vou te ajudar, vou te ajudar, né, a poder fazer o potencial de fechamento imediato, né? Vou te ajudar a criar esse potencial de fechamento imediato. A orientação é imediata também, tá? Então, o potencial de fechamento imediato já é um primeiro passo que você vai receber já nessa questão da mentoria. A orientação imediata também é uma orientação que eu passo já diante de um grupo fechado de pessoas que vão entrar para esse processo. O feedback das implementações vão ter todas elas também dentro de um grupo e bônus especiais, tá bom? Esses bônus especiais eu vou passar para vocês agora. É o potencial de faturamento imediato, que é um curso base, tá? Esse curso base, você vai poder entender e poder criar dois formatos de mentorias, valores de entre 1 a 5K, estratégia de atração, como definir o perfil ideal dos clientes, né, como eu te mostrei antes, o funil de vendas de mentoria, qual começar e como aplicar fazendo os dois funis rodando simultaneamente. Então, esse é um outro passo que eu passo dentro do curso base, que é o curso imediato, que você já tem acesso a partir do momento que você entrar no grupo de mentoria. Tráfego para funis de vendas, então eu vou ensinar como você vai fazer o tráfego para o funil de venda, como entregar mentoria sem depender de turmas, ter sempre novos membros chegando todos os dias de forma automática, tá? Sem precisar ter esse processo todo. Então, isso você vai aprender dentro desse processo de mentoria, enquanto você iniciar e poder dar os primeiros passos dentro desse processo. Como criar dois formatos de mentorias, de valores de 1 a 5K, estratégia de atração, como definir o perfil ideal dos clientes, funil de vendas de mentoria, qual começar e como aplicar fazendo os dois funis rodando simultaneamente, tráfego para funis de vendas, como entregar mentoria sem depender de turmas, ter sempre novos membros. Esse é um dos primeiros passos que você vai tomar dentro desse processo, tá bom? O 2 é a orientação imediata, o formulário de detalhamento do perfil do meu direcionamento pessoal. Então, esse formulário é um formulário que a gente passa para preenchimento, onde eu vou poder entender melhor teu perfil. E, diante disso, eu, pessoalmente, em 48 horas, vou analisar, enviar um áudio para te dar um feedback dentro do nosso grupo de formação. Então, você vai poder ter esse acompanhamento comigo direto, eu vou poder dar feedbacks dentro do grupo em 48 horas, assim que você preencher esse formulário no primeiro momento, tá bom? Então, essa orientação imediata é o que você já começa a ter nesse primeiro momento que você entra para a mentoria. Irá me pedir sobre questões aqui, né? No caso que você vai poder me pedir, né? Me solicitar dentro da questão do grupo de formação de mentores.
Então, você vai estar aberto a poder fazer perguntas lá dentro, tendo meu feedback. Feedback 3 imediato dos 4 encontros ao vivo, né? Então, a gente vai primeiro partir para esses encontros ao vivo, onde eu vou tirar mais detalhes também. Vou validar suas copies. Nesses encontros, eu vou poder validar essas copies para ti, entender seu cenário e poder fazer essa questão da entrega das copies e poder ajustar o seu funil de vendas também. Então, nesses 4 encontros ao vivo, durante um mês, eu vou poder ajustar, juntos a gente vai ajustar essas etapas, tá? Discutir sobre segmentação do seu público, né? Para atrair a pessoa certa que pode comprar a sua mentoria. Então, é muito importante entender esse público, como eu falei antes, poder entender quem são eles, para a gente poder fazer você gerar leads e contatos que tenham real interesse na sua mentoria para poder já gerar faturamento. E, principalmente, ter uma validação do seu plano nesse primeiro momento. Então, a gente precisa validar o seu plano. A gente precisa criar um plano, a gente precisa entender o público, a gente precisa entender o formato, para tudo isso funcionar de forma orquestrada, tá? Validando isso, a gente tem um plano para esse primeiro momento. Então, a gente vai fazer tudo isso durante um mês em 4 encontros, que vão ser um encontro por semana, em dias e datas, dias e horas específicas que a gente vai liberar pelo grupo, tá bom? Então, se você quer, de fato, ganhar ainda mais o bônus extra, para quem aproveitar a oferta agora, durante essa transmissão, né? Desafio Vender Mentorias de 997 em 7 dias. Esse é o bônus mais desejado, que eu garanto, né? E creio que você quer, de fato, fazer a sua primeira venda de mentoria em 7 dias. Então, esse é um bônus extra para quem quer aproveitar e dar esse próximo passo durante a transmissão. A gente vai ofertar esse bônus. Então, se você comprar agora, você já consegue fazer a sua venda de mentoria nos próximos 7 dias com esse processo que a gente vai te passar, tá? Esse é um bônus extra que a gente oferece dentro do processo, no processo de mentoria. Quando começa, imediatamente recebe o curso base. Você entrando no curso de mentoria, você recebe o curso base. Esse curso base de implementação, onde a gente vai fazer todo esse processo de entender melhor o teu cenário, né? Através do formulário, para mim poder já te dar os primeiros feedbacks. Recebe o formulário de treinamento de perfil, como eu falei, para falar sobre você, seu negócio e suas metas. No passo 3, a gente começa com o acompanhamento. Você envia perguntas e recebe os áudios via WhatsApp por mim, para mim poder te guiar nesse processo de mentoria. E claro que a gente tem alguns bônus para você que entrar dentro do processo agora. Você vai levar o kit de ferramentas mentor, que é o kit de ferramentas com vários frameworks de cliente ideal, mais planilha de preenchimento, para você poder entender de fato e criar a sua persona dentro e entender quem é o perfil do seu cliente ideal. Um framework de criação de segmento de mercado para sua empresa, para sua mentoria, para você poder ajustar o seu segmento, entender de fato o que você precisa fazer dentro do teu segmento. Um framework de Closer Expert, é um script para melhorar seus fechamentos de mentorias com abordagens validadas, a gente já validou essas abordagens. Qualificador de perfil para mentorados, sistema de análise que vai identificar qual o perfil do seu novo cliente mentorado, ou seja, aqueles 3 perfis, cético, frustrado, empolgado, ansioso, a gente vai te proporcionar uma ferramenta que vai poder te ajudar, essa ferramenta gratuita, tá? Que vai poder dizer para ti, a partir do momento que entrar essa pessoa, ela vai preencher um formulário, essa ferramenta vai dizer qual é o perfil dessa pessoa de forma automática para você entender isso e já trabalhar diante daquele cenário desse teu novo mentorado dentro da mentoria, ok? O bônus 2 é o tráfego para mentores, criando campanhas simplificadas sem ser um expert, direto pelo Instagram, que é um processo de campanha para a gente poder gerar essa audiência, esse público para dentro do seu projeto, do seu grupo de WhatsApp, né? Então a gente precisa entender isso, trazer pessoas para o grupo para fazer o fechamento e entregar no Zoom, tá? Criando segmento específico para seu nicho, aqui está escrito completa com o framework, no caso aqui, criando segmento específico do nicho, completa com o framework do cliente ideal, tá? Validador de campanhas, a estratégia que vai
Validar suas campanhas antes mesmo de precisar rodar suas campanhas. Aqui a gente vai validar as campanhas antes de começar a vender, antes de começar a gerar pessoas. Então, a gente valida isso. Para entender qual que é o melhor tema, a gente te ensina isso também como um bônus. Criando sua primeira campanha de tráfego pago em um dia, sem complicações, usando o curso base. Então, você vai entrar já para o curso base, você já vai poder criar sua primeira campanha de tráfego em um dia, sem complicações, usando esse curso base, tá ok? São 4 tópicos específicos de tráfego para mentores dentro desse bônus 2. Então, você vai ter vários benefícios dentro desse projeto de mentoria, além de aprender todo o processo, todos esses bônus, e mais o bônus 3, que é um atendente automático, é o sistema que vai poder responder às pessoas nas redes sociais, direcionar elas para uma página de vendas, ou direcionar para o seu grupo específico, ou, de fato, para a oferta. Então, a gente vai te ensinar como criar isso de forma automática, com essa atendente automática. A gente disponibiliza isso de forma gratuita também, te ensina como configurar essa ferramenta. O bônus 4, como criar páginas de autoconversão, tá? Esse é um bônus que vai te dar uma clareza como você pode criar páginas de forma gratuita em uma plataforma gratuita, páginas de autoconversão que vendem de fato. Então, a gente vai te ensinar como criar essas páginas e também como criar um checkout americano, para poder potencializar seus resultados com seus produtos digitais. Esse checkout americano tem o poder de gerar faturamentos extras, além do faturamento que você vai gerar com o seu produto de mentoria ou outros tipos de produtos, tá? Esse checkout, ele se encaixa não só na mentoria, como na venda de produtos e cursos. Então, vamos ensinar como você vai fazer esse checkout para você poder remunerar e ter um upsell ou um downsell de forma automática para você poder gerar mais receita com o seu produto ou até mesmo com o seu serviço, tá ok? E, então, são 4 bônus especiais, tá? Bônus 1, kit de ferramentas do mentor, com vários frameworks. Bônus 2, tráfego para mentores, com vários processos de tráfego para mentores, tá? Como criar campanhas, segmentos, campanhas, validar as campanhas, criar uma primeira campanha de tráfego em um dia. Atendente automático, esse atendente automático ele vai te ajudar a fazer o atendimento de forma automática, sem precisar ter esse primeiro contato com o cliente, ele vai fazer essa automação de forma automática, levando eles para uma página de venda ou um preenchimento de formulário. Esse bônus 4, página de alta conversão, como você vai criar essas páginas numa plataforma gratuita para você fazer a entrega desses primeiros contatos, para você gerar muito mais vendas com o checkout americano também, tá? Então, você quer dar esse próximo passo, a gente está com uma oferta super especial apenas para quem está online agora, nesse exato momento, apenas R$ 997 à vista, ou até em 12 vezes de R$ 99,70, ou R$ 3,30 por dia. Esse é a sua divisão entre você ter resultados com mentoria, você ter um processo claro de mentoria, e você poder vender mentoria todos os dias com clareza, com uma escala, né? Uma escala muito maior de pessoas entrando de forma automática na sua mentoria, sem precisar abrir e fechar turmas de mentoria. Você vai simplesmente trazer novas pessoas, entregar isso para elas de forma orquestrada, tá? Então, você pode estar adquirindo esse processo de mentoria, entrando para o grupo de mentorias com a gente e, de forma automática, gerar resultados. E, em 7 dias, ter sua primeira venda de mentoria, seu primeiro fechamento de mentoria, com o nosso bônus de entrega mentorias em 7 dias. Venda sua primeira mentoria em 7 dias, tá? Tirando já o seu investimento nesse processo, tá ok? Você pode pagar, então, até em 12 vezes, tá? De R$ 99,70, para você poder, de fato, dar esse grande passo e poder mudar, de fato, o seu cenário. Se você já vende curso, se você já tem um serviço, se você já presta um tipo de serviço específico, já é um mentor, e não tem um caminho traçado ainda, esse é o caminho para você poder escalar suas mentorias e ter um faturamento alto semanal ou mensal com esse processo de mentoria, tá? E a gente tem resultados com curso base apenas, pessoas que em uma semana fecharam mentorias
apenas concurso base, né? Faturaram de ticket de 2.497, né? Então, aqui, ó, é, semana passada fechei 4 mentorias com alguns bônus que em um dia faturei 10 mil, pois o ticket era de 2.497. Nem sempre foi assim. Estamos sempre nos transformando. Confie no processo. Então, a gente tem resultados de pessoas que estão gerando esse tipo de faturamento, porque existe um processo por trás, como eu te mostrei até agora, existe de fato como você entregar mentorias e poder escalar isso. Aqui, a gente tem também Moscatelli aqui que fechou 2 contratos de 20 mil, de 6 meses e de dois de 1.497 de 4 semanas. R$ 100 de tráfego. Então, é só, R$ 100 de tráfego para fechar esses 20 mil de 6 meses e dois de 1.400. Então, assim, quando tem um processo, quando tem uma copy, quando tem uma atração correta, a gente consegue fazer fechamentos desse tipo assim, tá? Eu executei a estratégia de sessão individual, terminei a sessão, agora eu acabei de fechar a primeira mentoria. Formação de mentores está paga, 3 vezes mais. Então, a gente tem pessoas que realmente estão gerando resultado com esse processo, tá? E também, aqui eu mostro, né, um pouco desse bastidor, né, do meu próprio celular aqui. Então, aqui a gente vê resultado de venda mix de produtos, tá? Eu falo mix de produtos porque eu tenho vários produtos rodando, então eu tenho aqui mentorias sendo vendidas, tá? Nesse processo que eu estou te ensinando nesse exato momento. Mentoria de 1.901 aqui, né? Mentoria. Imersões também no valor mais baixo. Gravação de aulas, né? No valor mais baixo. Mini treinamentos. Workshops também. E mentorias também. Então, assim, isso aqui é um processo de mix de produtos que a gente dá uma brecha dentro desse processo de tráfego, dentro do processo de bônus. Você vai entender um pouco mais sobre como funciona também esse mix de produtos aqui, tá? Então, eu quero te dar os parabéns aos mentorados que entraram agora, tá? Que adquiriram essa oferta de 997. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês que já participaram, que estão agora entrando nesse novo projeto, né? Nessa nova fase de vendas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês vão receber, de fato, um preenchimento para poder dar os próximos passos. Então, a gente vai falar com vocês direto ali no contato, a partir do momento que vocês comprovarem para a gente o pagamento dessas sessões, tá ok? Então, se você quer dar um próximo passo, precisa, de fato, evoluir nesse processo de mentoria, só agora, ao vivo, só agora nessa live, você consegue adquirir este valor de 997, tá? À vista para você entrar no grupo de mentoria e tá daqui 30 dias já rodando suas campanhas ou em 7 dias tendo seu primeiro faturamento com curso base, tá? Você pode, em 7 dias, estar rodando sua campanha e tendo com o curso base já os seus primeiros resultados. Tá ok? Então, sejam todos bem-vindos. Quem entrou, eu quero dar os parabéns. E os demais, espero que no próximo momento a gente consiga estar nos encontrando ao vivo para poder detalhar melhor como funciona esse processo de mentoria, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e parabéns para os que entraram. E eu te vejo numa próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.